E aí, pessoal, boa noite para todo mundo que está aqui ao vivo comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Estava aqui finalizando a mesa, né, para fazer uma transmissão bem legal para vocês, tá? Eu me chamo Stephanie Leite, serei professora de vocês na disciplina de Direitos Humanos e Legislação Extravagante, certo? Para esse concurso muito especial, né? O edital saiu dia 8/10, então é correr para fazer essa prova bem feita, né? Prova em janeiro, muito bem distribuídas as matérias, então é de fato uma prova tranquila. Tenho certeza que quem está estudando aqui, quem vai, né, embarcar nessa nova turma, vai ter a aprovação certa. E eu quero deixar uma observação muito importante, que é, você já está treinando. Gente, quem faz concurso de carreira policial, guarda, né, PM e tal, tem que se preparar fisicamente para isso, tá bom? Então fica a dica aí. Eu já fiz minha atividade física hoje, vocês fizeram? Ó, eu estarei aqui olhando também o chat, eu quero interação de vocês, participem, tá? Eu vou tentar aqui, eu sou um pouco míope, né? Vou tentar ver o que vocês estão falando. Vi que muita gente já me deu boa noite, muito obrigado pela recepção. É isso aí, rumo à vitória, né? O Carlos Silva, é isso aí, é esse pensamento que a gente tem que ter a partir de hoje, tá? Então, espero que vocês aproveitem de fato essa semana que o Mauel está dando aí para vocês de graça. Tá trazendo todo o nosso corpo docente, a galera tá vindo aqui para tentar ajudar mesmo, tá, gente? Então pode contar conosco. Hoje, né, como eu falei, a gente vai falar sobre legislação extravagante e direitos humanos. Eu fiz essa aula hoje de manhã e, para nossa surpresa, né, o edital foi modificado de hoje de manhã para de tarde e parece que eles retiraram a matéria de direitos humanos. Então, eu vou continuar com a aula de Direitos Humanos. Por quê? Porque é uma aula que eu trouxe, é para ser uma base, na verdade. Eu fiz essa aula de Direitos Humanos para dar um embasamento na legislação especial extravagante. Então, assim, fiquem tranquilos que não vai ser um conhecimento jogado no lixo, de jeito nenhum. Vai ser muito bom para o concurso de vocês e para outros, né, que vocês estejam se preparando também. Porque a gente, concurseiro é assim, né? Não faz um concurso só, faz vários. E é assim que tem que ser mesmo até ser aprovado. Beleza, prova, retificação, tirou, não foi? Foi exatamente isso, Débora, que eu tô... Débora? Débora, eu falei agora que tirou, mas eu tinha feito a aula hoje de manhã e eu repito, né? Só foi para... eu trouxe direitos humanos para dar um embasamento mesmo à legislação. Vocês vão entender já já o que eu tô falando. O meu foco seria mesmo legislação extravagante. Então, assim, não fiquem pensando, meu Deus, eu vou estudar uma coisa que não vai cair. Não, vocês vão aproveitar. Isso eu garanto, tá, gente? Estudo não se perde. Ainda mais direitos humanos, que tá caindo em todos os concursos, todos os editais, né? Então, se não cair no seu, você vai aproveitar como base para outras disciplinas. E também para a matéria, né, de outros editais. Beleza? Beleza, Débora? Não me abandonem por causa disso, tá? Eu vou iniciar com essa parte de direitos humanos, mas prometo que vou falar sobre legislação especial bem detalhado aqui com vocês. Ok, podemos começar então? Tudo bem com vocês? Estamos aqui agora com 51 pessoas assistindo, né? Tem a pessoa que vai ver gravado. Então a gente está sempre à disposição, tá? Quem está vendo gravado também pode procurar as redes sociais. Eu tô lá no Instagram, vocês podem procurar. Professora, eu não entendi tal parte, você pode me explicar? Eu explico com o maior prazer, tá? Só fala que vocês são dessa turma que assistiram esse vídeo para eu me situar. Ok? Pois vamos nessa, tá? Legislação extravagante. Vamos dar sequência aqui, né? O que tinha no edital e como ficou a partir de agora. Então, eu estava falando sobre o conceito de direitos humanos, tá? Toda disciplina que a gente vai estudar é interessante a gente saber primeiro o conceito. Do que se trata isso, como é que eu posso falar. Então, os direitos humanos, como eu tinha dito, os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Tá? O conceito dado pela ONU, Organização das Nações Unidas, então esse conceito, gente, ele vai dizer que todos os seres humanos, eles têm direitos, tá? E direitos de quê? Aí a gente vai voltar aqui, ó. Prover meios e instrumentos jurídicos para a defesa da dignidade da pessoa. Então, os direitos humanos, eles vão servir para ser instrumento na defesa da dignidade da pessoa humana. E esse instrumento ocorre como? Aí a gente vai ver isso hoje, é o que tem total ligação com a legislação extravagante. Não sei se vocês estão percebendo. Como é que eu dou um direito humano a alguém, mas se eu não dou um respaldo jurídico para isso? Então, se vocês começarem a analisar a partir de agora, vocês vão atrelar direitos humanos à legislação da gente, tá? Eu vou falar sobre Maria da Penha, aí já comece a pensar, direitos humanos foram tratados na Maria da Penha? Será que não?
quando eu falo aqui no conceito, dizendo que todos têm direitos, independentemente de raça, sexo, eu estou englobando aí a Maria da Penha. Ó, gente, então, falamos sobre o conceito, aí é interessante vocês saberem também sobre o sistema de proteção. Como é que esse direito ele existe, como é que ele é executado, como é que ele é implementado. Aí eu vou fazer aqui um desenho para vocês entenderem, para que vocês possam entender isso. Imaginem que existem 3 grandes círculos, certo? E esses círculos são direitos humanos. A gente tem aqui, na base dele, no círculozinho menor, os direitos humanos nacionais, né? A proteção de direitos humanos na esfera nacional. Nacional aqui, nacional. A letra linda também no negócio, mas é porque foi falha minha. Aí a gente tem aqui a proteção regional e aqui a gente tem a proteção internacional, tá? Então a maior, e obviamente, é a internacional. Como a gente fala da ONU, né? A ONU vai trazer alguns tratados, algumas recomendações que são de forma universal. Você mexeu no meu slide aqui. Pronto. Não. Meu Deus, estou mexendo no meu slide. Ó, tá certo, gente? Então, direitos na esfera internacional, na esfera regional e em direito nacional. Professora, como é que eu visualizo isso? A ONU é um exemplo da proteção internacional, né? Ela vai determinar regras internacionais para que todos os países eles sigam. Mas como é que isso vai ser implementado no Brasil? Né? A gente tem que seguir de forma internacional, porque a gente tem acordos, etc. Mas na prática, no Brasil, como é que vai ser? Aí a gente vai ter que pensar nisso na esfera de proteção do país Brasil, na esfera de proteção do país Argentina e por aí vai. E na esfera regional, a gente diminui a amplitude internacional para algo menor, mas a gente junta aí regiões, né, que são um pouco parecidas. Tá? Como a gente tem aí a América Latina, por exemplo. Eles podem fazer comitês internacionais para, né, proteger os direitos humanos da América Latina, por exemplo. Então, vamos ver aqui como é que fica. Exemplificando. Apagando aqui, para vocês verem bem bonitinho. Ó. Aí a gente tem o Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos, aí o exemplo que eu dei para vocês, a Organização das Nações Unidas, que são vários países que se juntaram de forma mundial, né? Eles pensaram nisso após a Segunda Guerra Mundial, em que houve aí um disparate em relação ao ferimento dos direitos humanos, né? As condutas do nazismo, etc., como todo mundo aqui sabe. Então, a Organização das Nações Unidas se reuniram e disseram, ó, vamos fazer aqui, vamos nos juntar para evitar que males como esse voltem a acontecer, né? E pulei aqui, pronto, voltei. Então, isso aqui foi concretizado, né? A Organização das Nações Unidas foi criada em 1945 e já logo após eles elaboraram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a base jurídica de muito ordenamento jurídico. Muito ordenamento jurídico, base jurídica, lindo, né? Fica um pleonasmo, mas vocês entenderam, certo? E a gente tem o Sistema Regional de Proteção de Direitos Humanos também, com organizações, um exemplo, a Organização dos Estados Americanos. Aí vocês estão vendo que a gente saiu do negócio algo internacional, né? Nações Unidas do mundo todo, para algo regionalizado. E o exemplo de concretização disso é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que eu já adianto que foi essa comissão que analisou o caso da Maria da Penha, que a gente vai estudar já, vai relembrar aqui. Aí temos o Sistema Nacional de Proteção de Direitos Humanos, nacional, então é na esfera da nação, né, que são os estados nacionais. Cada país vai ter sua estrutura, né, ele faz o acordo, faz o tratado internacional e ele vai firmar alguma forma legal que cada país vai escolher para concretizar esse direito no Estado Nacional. Então, é esse sistema de proteção que existe, né? Lembra dos 3 grandes círculos, né? O grandão, internacional, o regional e o nacional. Aí, quem mais? Certinho. Aqui é uma questão, né? Para vocês verem como é que esse tema cai nas provas. Aí ele pergunta, a criação de um corpo abrangente de leis sobre direitos humanos, visto como um código universal e protegido internacionalmente, no qual todas as nações podem se inscrever e ao qual todas as pessoas aspiram, é uma das grandes conquistas de quem? Né, a gente falou, isso aqui seria uma proteção, todas as nações, seria uma proteção regional, seria uma proteção nacional ou internacional? Então, aqui, né, se a gente tivesse sem esse delay, eu ia olhar para o chat e perguntar qual era a resposta correta aqui que vocês iriam dizer.
Mas como a gente está com esse delay, eu vou responder, vocês vão ver já já, mas vão respondendo aí. Então, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, seria isso? A OTAN, a OTAN, na verdade, é um tratado que fala sobre guerras, né? Então, não seria a OTAN nesse caso. Seria a Organização dos Estados Americanos, aquela esfera de proteção regional, como a gente viu, ou seria uma esfera de proteção internacional, como as das Nações Unidas, né? Ou dos Estados Nacionais. Estados Nacionais a gente já viu que é o quê? Local. Então, com certeza, a resposta correta dessa questão, que é de guarda municipal, eu não lembro a banca, né? Foi retirada aqui a explicação de onde era essa questão, mas essa questão caiu em prova real mesmo. E a alternativa correta da banca foi justamente a letra C, C de casa, tá? Nações Unidas é a resposta correta. Vamos continuar. Teoria geracional, né? Como é que esses direitos humanos foram evoluindo ao longo das épocas, dos anos? Pois bem, obviamente que a sociedade ela vive momentos, né? Então, em certos momentos eu quero ter direito a tal coisa e quando eu adquiro aquilo eu já penso em outro. E por aí vai. E assim foi em relação aos direitos humanos, né? No início a gente não tinha liberdade, a gente não tinha nenhum direito e o que aconteceu era a população se juntou para requerer a liberdade. Certo, gente? Então, em relação à teoria geracional, a gente tem a primeira geração, primeira dimensão, né? A primeira dimensão dos direitos humanos é o direito à liberdade. O direito à liberdade, ela tem uma esfera negativa. Ela diz ao Estado, não faça isso. Então, ela diz, olha, não me prive a liberdade, né? Não me prive eu quero ter liberdade de andar para onde eu quiser, eu quero ter liberdade de falar o que eu quiser. Então, esses são direitos negativos contra o Estado, dizendo, Estado, não se meta. Tá? Então, a primeira coisa foi o direito à liberdade. A primeira teoria geracional brigou por isso. A segunda foi a conquista da igualdade, né? A igualdade seria o quê? Os direitos positivos. Ó, todos nós queremos direito à educação, à saúde. Então, igualdade, nesse sentido, o Estado agora ele deixa de ser negativo, né? Não faça nada e vai partir para ser o quê? Faça alguma coisa. A terceira geração é da fraternidade. Aqui já se pensou de uma forma mais grandiosa, né? Se pensou em todos. Por exemplo, meio ambiente vai ser cabível para todo mundo, né? Todos têm que ter um meio ambiente saudável, senão nós não teremos vida plena. Então, esses são os 3 lemas, inclusive, da Revolução Francesa, que eu não sei se vocês lembram. Eles defenderam, né, liberté, igualité, fraternité, que era justamente isso que eles reivindicavam do Estado. Né? Tem doutrinadores que vão falar aí de mais duas dimensões, tá? Mas aí cada autor traz uma dimensão específica. A gente não tem como mensurar, eu não vou estabelecer isso agora nessa aula, porque é uma maratona, né? Mas só para que vocês saibam que existem outros autores que falam até 5 dimensões, né? Englobaria a paz, englobaria os direitos genéticos e outras coisas. Mas esses são os principais. Professora, mas isso cai em prova? Cai, vamos ver? Peraí. Cai como nas provas? Cai assim. Ó, os direitos humanos são direitos naturais garantidos a todos os indivíduos, independentemente de classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento político. Na definição da Organização das Nações Unidas, consiste em garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana. Por meio da teoria geracional, que a gente acabou de falar, é possível distribuir os direitos humanos em três gerações. Aí, quais são as 3 gerações? A banca traz essas 4 alternativas, também prova aqui de guarda municipal. Ela traz ação, reação, atitudes. Isso aqui não tem nada a ver, né? Viajou na resposta. Criação, princípios e valores, também não tem a ver com teoria geracional. Formação, criação e distribuição, também não. Mas o tema da liberdade ou da Revolução Francesa está aqui, ó, para a gente ver. Liberté, igualité, fraternité. Então, é isso mesmo, tá? A teoria geracional está relacionada a esses 3 itens. E sempre associe, né, se a questão quiser mudar um pouquinho, ela vai botar liberdade, trazendo direitos negativos. Igualdade, direitos positivos e a fraternidade, tá certo? Então, vamos seguir aqui. Aí tem outra questão também que fala sobre isso. Ele vai trazer aqui, ó, a consciência mundial de que a dignidade humana deveria ser tutelada para além das fronteiras dos estados, inclusive contra ações estatais que ensejam tratamento desumano e cruel, reuniu países, órgãos e entidades comprometidos em criar condições pacíficas de convívio internacional, fundadas na valorização da diversidade,
um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamado no dia 10 de dezembro de 1948, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, insere-se nesse processo de consagração e efetivação da dignidade da pessoa humana. Então, ele vai dizer, a humanidade deixa de ser a expressão abstrata de uma ideia ou de uma filosofia para manifestar a pluralidade. Desse modo, o princípio da dignidade encontra uma base segura à vida humana em todas as suas manifestações. Aqui é a pergunta, tá? Isso aqui é uma questão de concurso. Aí ele traz toda essa introdução para a gente cansar e desistir, né? Mas a gente continua. Sobre as declarações dos direitos humanos, associa a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vamos ver aqui, vamos fazer essa associação. Segunda coluna de acordo com a primeira. Quais são as colunas? Aqui. Então, a coluna 1, Organização das Nações Unidas, Direitos Humanos, Revolução Francesa e Apátridas. Aí ele vai fazer o conceito e a gente tem que encaixar aqui em qual é o conceito correto. Aí vamos ver. Possuem 5 dimensões e cada direito soma-se a outro já conquistado. Além da primeira dimensão, existem os direitos de segunda geração, consistentes na estipulação de direitos sociais, como garantias trabalhistas, acesso à educação, que impõem uma ação estatal em benefício das pessoas. Isso tudo que a gente falou, né, tem a ver, 5 dimensões, a questão agora, a questão de guarda municipal também. Aí ela mudou um pouquinho, né, não falou das 3, falou das 5, abrangiu todas, mas ela citou aqui, a primeira e a segunda, né, que a gente já falou, né, lembrem sempre da Revolução Francesa, igualité, liberté, égalité, fraternité. Então, ele está falando da segunda geração aqui, e de fato, ele quer ações positivas do Estado. Então, o que é isso aqui? A gente já vai botar o númerozinho, né? Isso aqui é a Organização das Nações Unidas, Direitos Humanos, Revolução Francesa ou Apátridas, né? Vamos botar aqui interrogação. Aí a gente vai eliminando. Aí a próxima. Surgiu após o fim da Segunda Guerra. É responsável por congregar esforços mundiais com a finalidade de proteger a humanidade contra a guerra, o extermínio e a desigualdade, promovendo ações conjuntas entre as nações para estabelecer meios concretos de defesa da paz e da dignidade humana. O que é que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, gente, com esse propósito, né, de exterminar, né, de proteger a humanidade contra a guerra, o extermínio, tudo isso? A gente já falou também, né? Há pouco tempo a gente falou sobre esse item, que seria o quê? A Organização das Nações Unidas, né, Direitos Humanos, Revolução Francesa ou Apátridas? Vamos ver. Aí a próxima diz, é insuficiente a concepção de direitos humanos, ou mentira, de concepção de direitos inatos para evitar o tratamento desumano a que são submetidas pessoas que perderam a proteção do seu Estado. Desse modo, conclui-se que é imprescindível a existência de diplomas legais e de instrumentos que consagrem e efetivem esses direitos. A gente está falando de quem aqui? Pessoas que perderam, né, a proteção do seu Estado. Para perder a proteção do seu Estado. Seria uma pessoa que tem pátria ou que não tem pátria, né? Vamos filosofar nesse sentido. Aí o último diz o quê? Iniciou-se em 1789, foi fundada na soberania popular e na garantia de direitos fundamentais e ligada ao iluminismo, encontrando nessa variedade de ideias as noções básicas de uma existência individual e social livre, justa e solidária. Então, qual seria a alternativa correta? Essa aqui primeira seria o quê? Direitos humanos, seria, possui 5 dimensões. Então, aqui, gente, vamos falar mais fácil, né? Eu acho que vocês vão por esse caminho. Surgiu após o fim da Segunda Guerra Mundial. A gente só podia estar falando de uma coisa aqui. O que é que seria? Questãozinha aqui. A banca botou a questão letra D de dado como alternativa correta. Estou aqui conferindo. Então, foi 3, Revolução Francesa, 2, Direitos Humanos, 3, aqui foi 1, Organização, e o último, letra 4, né, que foi, não, esse negócio tá errado aqui, não, esse aqui tá errado, é 4 aqui, eu vejo já o gabarito correto, tá, bagunçou-se aqui. Ele está com o gabarito incorreto. Mas possui 5 dimensões. Qual seria? O que é que seria isso aqui? Deixa eu apagar isso. Que a banca está botando errado aqui. Borracha. 5 dimensões, a gente está falando dos direitos humanos. Então, 2.
Surgiu após o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente está falando da Organização das Nações Unidas. É insuficiente a concepção dos direitos, então apátridas. E por último, cadê? Revolução Francesa. Então ficou como a sequência? Cadê? Já me perdi aqui. Possui 5 dimensões, direitos humanos, 2. Então a gente vai marcar aqui. Ah, meu Deus do céu, tô toda... Seria a letra B ou letra C? No gabarito meu tem letra D, mas tá errado. Aí surgiu após a Segunda Guerra Mundial, então a gente tem a Organização das Nações Unidas. Aí a gente tem os apátridas e, por último, a Revolução Francesa. Então a alternativa correta é a letra B, tá? Não é a letra D, como eu tinha colocado aqui no gabarito. Vou olhar até esse negócio depois. Certinho? Então, direitos humanos versus direitos fundamentais. Aí aqui a gente vai começar a entrar na nossa legislação extravagante, tá, gente? O tema aí que permanece no edital, que vocês não podem perder. Então, qual é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? A gente tem aqui os direitos humanos, são direitos universalmente aceitos, eles existem na ordem internacional. E a gente tem os direitos fundamentais, né, que é o conjunto de direitos positivados na ordem interna. Aí o que existia naquela esfera universal, né, de internacional, aí que a gente vai colocar no círculo pequeno, né, através da Constituição Federal, de legislações extravagantes, a gente vai ver todas as formas de inserir os direitos positivados, mas sempre associe direitos fundamentais à ordem interna. E direitos universalmente aceitos, né, que são os direitos humanos, é ligado à ordem internacional. Aí vamos ver o embasamento disso. Quer dizer, antes disso, vamos ver uma questão aqui também, que é a questão 4. Os direitos humanos, uma vez estabelecidos em tratados internacionais, não necessitam de reconhecimento ou adoção por legislações nacionais para sua efetiva aplicação, operando automaticamente em todas as jurisdições, sem necessidade de medidas internas de implementação. Isso aqui estaria certo ou estaria errado? Obviamente, gente, como eu falei para vocês, a gente tem o círculo maior, que é internacional, e o menor, né, que é a parte nacional. Então, posso até fazer um tratado internacional, mas eu tenho que colocar esse tratado de alguma forma no meu ordenamento jurídico, né? Então, eu vou fazer um decreto, né, vou ratificar, vou fazer um decreto para que ele entre, tenha eficácia no ordenamento jurídico do país que acatou. Então, essa questão aqui, ela é errada, porque ela diz justamente o contrário, né? Não necessitam de reconhecimento ou adoção por legislações nacionais, não é bem assim. Tá? Os direitos são universais, mas a gente precisa de instrumentos para que eles passem a valer, né, no Estado, na nação, que possa ser implementada. Então, direitos fundamentais em espécie, eu não vou falar de todos, aqui a gente já está chegando na legislação especial, né, que são os direitos e garantias individuais que estão previstos na Constituição Federal. E ele vai nos dizer, entre outras coisas, né, que todos têm direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Professor, o que é que isso tem a ver com a aula de hoje? Tudo a ver. Isso aqui, ó, o princípio da igualdade é um dos princípios mais importantes, mais basilares que a gente tem e é a base de toda a legislação brasileira, né? Por que a gente tem que buscar a igualdade? O que é a igualdade? Vamos ver aqui o que é essa igualdade. Então, o direito à igualdade a gente vê essa figura, eu vou até colocar aqui maior para vocês visualizarem. Vocês estão vendo aí duas figuras, né? Essa primeira, vou até voltar aqui. Não volto. Essa primeira figura aqui, a gente tem três pessoas, certo? E elas estão assistindo um jogo. Eu coloquei caixinhas iguais para cada uma delas. Então, a gente tem quando eu coloco essas caixas de forma igualitária, eu estou aplicando aqui o conceito de igualdade material. Por quê? Porque todas estão, ou melhor, igualdade formal, né? Formalmente, todas estão em patamar de igualdade. Porém, entretanto, essa criança, por ser pequena, ela não está enxergando o jogo. Mas eu coloquei uma caixa para todo mundo, eu fui justa. Mas será que isso aqui essa figura 1, ela é mais justa do que a figura 2? Vamos analisar a figura 2? A gente tirou a caixa desse primeiro indivíduo e colocou para o segundo. Então, para o terceiro indivíduo, esse terceiro indivíduo está com duas caixas. O primeiro está sem nenhuma. Ah, professora, isso é justo? A pessoa ficou sem nenhuma caixa. Foi justo por quê?
porque atingiu o objetivo que a gente queria, que era fazer essa criança visualizar o campo. Esse homem aqui, esse número 1, já estava visualizando. Então, a gente tem que ter essa percepção da igualdade, né? Isonomia formal é a figura 1, a gente deu 3 caixas e distribuiu de forma igualitária. E a gente tem a isonomia material, que a gente analisa as diferenças e com base nessas diferenças a gente torna esses indivíduos iguais, certo? Aí a doutrina ainda traz, né, igualdade pluralista, que é a liberdade, é a forma de você se identificar como você bem entender. E se um desses itens aqui são feridos, a gente vai gerar uma inconstitucionalidade, porque não vai cumprir esse artigo 5º que a gente acabou de falar. Tá? Então, o que é que eu tenho que fazer eu como Estado diante de uma inconstitucionalidade como essa aqui? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer ações afirmativas, tá? Que são propostas, são ações do Estado através de políticas públicas, entre outras ações, para que eu possa gerar essa igualdade. E uma das maiores formas de igualdade, de ações afirmativas, perdão, é justamente a legislação. E a gente vai começar a ver agora legislação especial. Né? Não sei que eu tenha colocado alguma questão. Pronto. Aí o edital de vocês, né, da Guarda Civil Municipal, ela vai trazer essas leis aqui. Ela vai dizer justamente, ó, vamos ter que atingir o princípio da igualdade, então vamos legislar, porque as mulheres não são iguais, não estão em patamar de igualdade, por exemplo. Olha, um crime mais grave, ele não pode ser tratado como um crime menos grave. Aí a gente vai fazer a lei de crimes hediondos. Olha, uma conduta de tráfico, ela tem que ser penalizada de forma mais grave do que uma pessoa que consome drogas. E por aí vai. Então, a gente tem o surgimento de todas essas leis. Tá? E a gente vai começar a ver agora a Lei 11.340 de 2006, que é chamada popularmente de Lei Maria da Penha. Né? Todo mundo já ouviu falar nela. E ela tem um viés totalmente internacional. Né? Aqui, ó. Todos esses protocolos, convenções internacionais, o Brasil se vinculou, né, dizendo que ia proteger de fato as mulheres, que de fato ia fazer políticas públicas para atingir esse intuito. Porém, entretanto, na prática, né, isso aqui ficou naquela esfera internacional, e na prática o Brasil não fez nada. Esse caso, inclusive, foi levado àquele comitê interamericano, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pela Maria da Penha. Né? Não sei se vocês sabem a história da Maria da Penha, mas ela sofreu agressão do marido e teve o descaso do Estado, né, que não fez o processamento correto, rápido, célere, da investigação dela. E ela levou esse caso para a Comissão Interamericana e chegou à Corte Internacional e o Brasil foi condenado. Disse, olha, como é que você tem tantos tratados e você não respalda o direito das mulheres de forma igualitária? Porque existe uma fundamentação para ter a Lei Maria da Penha, né? A Maria da Penha, a mulher, seria como aquela criança que a gente viu na figura. Ela estaria sem a caixinha, né, para deixar ela de pé de igualdade com os outros que estavam assistindo aquele jogo. Ah, professora, mas por que falar isso? Né, porque está supondo? Não, a gente está se baseando em dados, tá? Dados, porque os dados, eles vão mostrar que uma porcentagem altíssima, por exemplo, né, 97% de mulheres que morrem, que são assassinadas, é em decorrência do fato de elas serem mulheres. E se a gente for jogar isso para os homens, a gente não vai ver esse patamar tão gritante da estatística, né? 90% dos homens morrem porque as mulheres matam por eles serem homens. Não é bem assim que acontece. Então, quando a gente vê isso, uma situação tão discrepante como essa, a gente visualiza o quê? Uma inconstitucionalidade. E o Estado ele tem que criar mecanismos para combater. E aqui, nesse caso específico, foi justamente um movimento para a criação da Lei Maria da Penha. Tá? Então, vamos falar aqui rapidamente sobre ela. A Constituição Federal ela vai nos dizer que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando um mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, aqui está a base constitucional da Lei Maria da Penha. Ela está dizendo, ó, crie mecanismos. Você vai ter que fazer políticas públicas nesse sentido. E o que foi feito? Foi feito justamente a Lei Maria da Penha. Esse aqui é o embasamento da lei. E a Lei Maria da Penha teve que finalidade? A lei, ela traz essas 4 finalidades aqui, que eu já vou expor para vocês. Dentre elas é o quê? Coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
Então, primeira coisa, coibir e prevenir. A gente já está olhando e vendo que não existe o verbo criar crimes, né? Então, a Lei Maria da Penha não veio criar crimes. Ela veio coibir e prevenir. Então, se está acontecendo, eu vou evitar que aconteça e prevenir para nem acontecer. Eu já vou privar desse acontecimento, tá? E a vítima aqui, mulher. A criação dos juizados especiais, né, de violência, sim, perdão. Vou colocar o slide maior para vocês. Criação dos juizados de violência doméstica e familiar. Isso aqui a gente estuda quando for se aprofundar nas aulas, tá? Que é um conceito mais amplo. Aí ele coloca aqui, estabelecer medidas de assistência à mulher em situação de violência doméstica. Isso aqui é um dos pontos primordiais da Lei Maria da Penha, que poucas legislações trazem. Então, medidas de assistência seria o quê? Ah, fui vítima de violência, não tenho para onde ir. Pronto, o Estado vai lhe dar uma assistência. Né? Existe aí o auxílio aluguel, né? Que a mulher pode ficar, o Estado vai pagar, né? Através do SUAS, né? O Sistema Único de Assistência Social, e essa mulher vai ter esse amparo do Estado. E ela ainda continua dizendo o quê? Estabelecer as medidas de proteção à mulher em situação de violência doméstica. Então, uma lei bem diferenciada, uma lei que não visa criar crimes, é uma lei de primeiro mundo, por assim falar, que de fato ela quer coibir mesmo, ela quer ajudar aquela vítima, aquela mulher vulnerável a ter, né, algum tipo de amparo. Então, uma das grandes perguntas da lei é essa, das questões de provas é essa. Ah, o que é que faz? Qual a finalidade da Lei Maria da Penha? É criar, né? Muita gente fala assim, lesão corporal da Maria da Penha. Gente, não existe uma lesão corporal da Maria da Penha. O que existe é uma lesão corporal do Código Penal, que foi cometida no âmbito de violência doméstica. Ah, professor, vai ter implicações diferentes? Claro, porque eu vou dar assistência, eu não vou permitir certas coisas, eu vou ter medidas protetivas que eu não tenho se não fosse no âmbito de violência doméstica. Mas não fiquem achando que é um crime mais grave. Não, não é um crime que está na Lei Maria da Penha. Para vocês terem ideia, a Lei Maria da Penha ela foi criada sem nenhum crime. Não teve nenhuma conduta criminosa estabelecida em lei. E até vou ressaltar isso, né? Vocês estão aqui na aula de maratona, e eu falando o que é crime, o que não é crime. E vocês sabem o que é crime, gente. Conceito aí invadindo o direito penal. Ó, crime, cuidado com essa palavra. Eu vou colocar aqui, tentar desenhar, né? Pichar o slide. Mas crime, o professor de penal de vocês vai explicar isso. O crime, na verdade a gente tem infração penal, né? Que pode ser crime ou contravenção, que elas geram punição na esfera penal. E o crime, ele vai estar dividido em 3 elementos. Ele vai ser um fato típico, ilícito e que tenha culpabilidade. Certo? Esse aqui é o conceito de crime. O conceito analítico de crime. Então, o fato típico, quando a gente vai olhar isso aqui, aprofundar, que não é o objetivo da aula de hoje, o fato típico ele vai narrar uma conduta que configura crime, né? Matar alguém, a gente sabe que matar alguém é crime. Mas olhar fixadamente para uma pessoa durante 30 segundos não é crime, né? Porque não tem essa conduta estabelecida em lei. Então, a Lei Maria da Penha não teve esse objetivo de criar condutas que tipificassem o crime. Não foi isso. Ela veio fazer o quê? Coibir, prevenir, né? Trazer medidas de assistência, medidas de proteção. Foi esse o objetivo da Maria da Penha. Mas, professora, existe crime na Lei Maria da Penha? Existe só um, que é justamente quando o juiz, né, determina medidas de proteção e a pessoa não cumpre, o agressor não cumpre. Então, com o descumprimento da medida protetiva, surgiu um tipo penal, né, para punir essa pessoa, que ele está descumprindo as medidas protetivas. Então, esse é o único crime que tem na Lei Maria da Penha, tá? Que foi inserido depois, muito tempo depois, salvo engano, foi em 2018 que inseriram esse crime. Então, temos crimes na Maria da Penha? Não, a gente só tem um. Crimes, não, só tem um. Tá? Então, uma lei aqui multidisciplinar que busca justamente sustentar essa mulher que está vulnerável. Certinho? Aí vamos ver aqui, então. Ó, uma questãozinha também, questão de guarda municipal. Todas as questões que eu trouxe são da guarda municipal de concursos recentes, tá? Então, atenção máxima que pode cair na prova de vocês. O guarda municipal João atua cotidianamente em vigilância na área de determinada escola municipal, sendo pessoa querida dos professores, pais de alunos e dos próprios alunos. Nesse contexto, recebe informação de que uma das mães está recebendo agressões psicológicas no recinto do lar, por parte do seu esposo.
Nos termos da Maria da Penha, tal situação caracteriza o quê? Vamos ver aqui quais são as alternativas. Problema interno da família, relação familiar corriqueira. Sim, desculpa, de novo eu não coloquei o slide para vocês. Vou colocar aqui. Relação familiar corriqueira, violência doméstica ou mero litígio social. A Maria da Penha ela teve esse viés de dizer, ei, em briga de marido e mulher se mete a colher sim. A gente não pode ver uma vítima de violência e ficar calado. Então, quando esse guarda municipal viu essas agressões, né, que estava recebendo agressões psicológicas, né, que fala, no recinto do lar, por parte do seu esposo, isso aqui configura o quê? Problema interno de família, gente? Pelo amor de Deus, não deixa de ser, né? Mas nos termos da Lei Maria da Penha, não. Nos termos da Lei Maria da Penha, agressões psicológicas configuram violência doméstica. Então, algo bem mais firme, né? Violência, sim, agressão psicológica é uma violência. E essa foi a alternativa considerada correta pela banca. Então, atenção a isso, tá? Se mete, sim, e tem que ser denunciado. A gente vai ver, quando estivermos estudando Maria da Penha, sobre qual tipo de ação, né? Seria essa e por aí vai. Ó, aí trouxe outra questão aqui para vocês também. Sobre a Lei Federal 11.340, que é a Lei Maria da Penha, assinala a alternativa incorreta, tá? Também questão de guarda. Aí atenção a essas pegadinhas, correta ou incorreta. Deixa eu colocar aqui logo todos. Aí ele colocou aqui. Trata-se de uma lei que traz recomendações e procedimentos processuais. Não deixa de estar certo, né? A lei traz recomendações, procedimentos. Porque é uma lei multidisciplinar. Ela traz procedimentos cíveis, procedimentos penal e por aí vai. Não há nenhum crime previsto na Lei Maria da Penha. Todos estão em outras leis, restando a 11.340 a atribuição processual. Aí dizer também que não há crime previsto na lei, essa questão é recente, né? Então a gente já sabe que existe um crime sim. Então eu já fico com os olhos ligados nessa questão, mas eu não marco ainda. Vou continuar lendo. Trata-se de uma lei que em vários procedimentos estão previstos, dentre eles aqueles que vieram para proteger a integridade psicológica da mulher. Certinho, procedimentos e a integridade psicológica está resguardada assim na Lei Maria da Penha. Há crime previsto na Lei Maria da Penha. Há crime previsto, né? Existe um crime previsto. Então, como ele quer incorreta, afirmar que não há nenhum crime seria a resposta incorreta. Tá? Então, atenção a isso, porque o aluno que não estava atualizado, não viu aí depois de 2018, e não fiquem assustados, porque é normal a gente ter a legislação antiga, né, em casa, vademecums antigos, e não foi atualizada, e realmente vai ter isso. Não vai ter nenhum crime, porque ela foi inserida recentemente. Certinho? Então, sobre Maria da Penha, eu acho que eu trouxe isso. A gente tem muito mais coisa para falar, né, sobre Maria da Penha, mas fica aí, né, só a título de maratona mesmo. A gente está no primeiro instante. Aí trouxe aqui também um pouquinho sobre lei de drogas, a Lei 11.343 de 2006. Os objetivos da lei de drogas, falei um pouquinho sobre eles, né? A gente sabe que foi uma mudança também na lei de drogas. E a lei de drogas é bem completinha, a lá Maria da Penha, tá? Mas não tanto quanto a Maria da Penha. Aqui a gente vai falar também de quê? Prevenção, tratamento, atendimento, repressão, tipificação de crimes. Então aqui sim, a lei de drogas ela veio trazer condutas que tipificam crimes, que a pessoa vai sofrer penalidades, sanções penais, tá? Mas não só isso, tá? Porque a maioria das leis do Brasil focam só na tipificação. Essa lei também teve esse respaldo, por quê? Porque a lei de drogas, ela visa proteger o bem jurídico o quê? Saúde. Então, a saúde, para ser protegida, ela precisa de ações preventivas, ela precisa de ações, né, após o uso, que seria o tratamento, atendimento, repressão, tanto administrativa, que seria aqui, ó, repressão administrativa, como a tipificação de crimes, que é a repressão penal, certo? Então, ela é bem mais completa, bem ampla. Quem for estudar, essa lei vai cair, né? Quem for estudar, não, vocês irão estudar essa lei e vocês vão ter necessidade de estudar a parte administrativa. Essa lei é dividida, ela inicia com essa parte administrativa, falando do sistema de drogas, tratamento, internação, e após, lá no meio da lei para o fim, ela vai falar sobre os tipos penais. E que mais que eu trouxe aqui, tá? Ela é uma parte bem importante também, que eu adoro cair em prova. Ela falou, essa lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas, que é o SISNAD, adoro cair esse nome, prescreve medidas de prevenção de uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas,
estabelece normas para repressão e produção não autorizada e ao tráfico, define crimes. Aí o mais importante desse artigo está aqui. Para fins dessa lei, considera-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar o quê? Dependência. Assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo. Então, aqui nesse parágrafo único, a lei ela nos traz o conceito de drogas. Tá? Eu falei para vocês que toda base jurídica, tá? Vai estudar a legislação, vai estudar uma matéria, a gente tem que saber a parte conceitual. E essa é a parte conceitual da lei de drogas. O que é drogas? Né? Muita coisa pode ser considerada droga, pela linguagem popular, mas apenas algumas de fato são. Tá? Então, primeira coisa, qual é o primeiro elemento aqui? Causar produtos capazes de causar dependência. Se não causar dependência, não pode ser droga. E especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas pelo Poder Executivo da União. Então, professora, como é que é hoje? É em lei ou é em uma lista atualizada pelo Poder Executivo? Hoje, né? Inclusive é interessante falar que isso aqui, quando a lei faz isso, a gente tem um negocinho chamado norma penal em branco, né? Porque ela não foi completa, ela me deixou com a ausência de um conceito, então, e agora? Eu preciso de quê? Ou eu preciso de uma lei, ou eu preciso de uma... Ele fala que lista atualizada. E o que é que seria essa lista atualizada? Seria uma portaria. Uma portaria da Anvisa, né? E é assim que é feito hoje. Eu pensei que eu tivesse trazido aqui a portaria, mas não trouxe. Então, hoje não existe uma lei que traz um rol das substâncias consideradas como droga. Hoje, a gente tem uma portaria da Anvisa, que é atualizada quase que diariamente para incluir uma nova substância, determinando ela como droga, tá? Porque né, a parte científica ela é muito ágil ao fazer novas drogas sintéticas. Então, eles produzem uma droga hoje que não está na lista. Então, a pessoa não pode ser penalizada por causa disso. Aquela substância não estava na lista e por aí vai. Então, lembrem disso, tá? Conceito de droga é a substância que causa dependência e está nessa portaria da Anvisa, tá? Conceito de suma relevância. Vamos ver aqui o que é que fala, se eu trouxe mais uma questão, foi. Essa questãozinha é bem tranquila. Ó, a Guarda Municipal do município T foi convocada para atuar no âmbito da política sobre drogas coordenada pelo governo federal. Com o polo de... Sim, deixa eu botar o slide. Cadê? Foi. Tá aqui. Coordenada pelo governo federal, com o polo de atuação nos municípios, por disposição legal, nos termos da Lei 11.343, né, que é a Lei de Drogas. O reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de interferência na qualidade de vida do indivíduo e na sua relação com a comunidade a qual pertence, constitui atividade vinculada ao uso indevido de drogas no plano da... Então, a gente está falando aqui de pessoa que vai usar, né? O uso indevido de drogas e etc. Então, esse plano para falar sobre essa pessoa que usa drogas, ela vai ser um plano que de análise, de prevenção, de repressão ou de pesquisa. Então, obviamente que o plano, né? A gente trabalha um plano para reprimir uma ação. Então, o plano aqui vai ser para prevenção, para que as pessoas não usem a droga, tá? Essa questão ela é bem abrangente, bem aberta, porque ela não está muito claro, né, na lei, mas, pelo entendimento, você consegue interpretar que é a prevenção. E foi essa a resposta correta pela banca. Aí, principais tipos penais trazidos na lei de drogas. Quais são os principais tipos penais da lei de drogas? A gente tem o uso e a gente tem o tráfico, né? São os dois grandes crimes tratados aqui pela lei de drogas. Então, no artigo 28 ele traz, né, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo, será submetido às seguintes penas. Aí diz advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa. Então, isso aqui é o consumo de drogas. Ele é considerado crime, apesar de jurisprudência do STF, que vai falar sobre isso ou não, mas enfim, crime está no rol de crimes do artigo 28. Já eu falo sobre uma novidade, né? Um tema de repercussão geral que teve no STF sobre esse tema, mas não especificamente genericamente sobre o artigo 28, falo já. E o outro crime, que tem uma tipificação muito mais severa, ó, aqui a gente viu advertência, prestação, não tem pena privativa de liberdade. Aqui, no ato de importar, exportar, remeter, né, a gente vai ter 18 núcleos que vão falar sobre o tráfico,
tráfico de drogas, certo? Aí aqui é um crime mais grave, né? Você vai fazer todo um desses verbos, ainda que gratuitamente, sem autorização, e vai ter uma pena de 5 a 15 anos, né? Se for pego. E qual a diferença? A gravidade, né? O tráfico aqui eu vou vender, vou comercializar, né, de uma forma mais ampla, vou impulsionar o uso dessa droga nos locais. E o consumo não, né? O consumo a pessoa está ferindo a própria saúde. Aqui está ferindo a saúde da sociedade como um todo. Professor, então qual era a novidade que você queria dizer sobre isso? Sobre isso aqui, a gente tem uma novidade relacionada à substância maconha, né? Maconha. O STF ele não falou de drogas, ele falou de maconha. Se a pessoa estiver portando, eu esqueci agora quantas folhas, quantas gramas e quantas sementes. Me deu um branco, mas enfim, ela estabeleceu esse critério bem objetivo. Ó, tantas gramas de maconha e tantas sementes da planta não vão se configurar mais infração penal. Elas vão configurar infração administrativa. Tá? A pessoa não vai responder nem sequer pela esfera penal, vai ser pela esfera da justiça comum. Então, teve essa alteração? Teve, mas relacionado ao crime com o consumo da maconha, tá bom? Então, o resto continua como era. O artigo 28 existe, está lá e vai valer para outras situações, como eu estiver consumindo cocaína, etc. Beleza? Então, a gente tem o consumo versus o tráfico. São os dois crimes aqui mais importantes. Mais importantes não, mas mais comentados e que mais caem nas provas. Aí aqui tem uma outra questão. Vamos aqui para a questão. Durante uma fiscalização em uma festa, Pedro foi encontrado portando uma pequena quantidade de substância entorpecente, sem indícios de comércio. Tá? Porque se tivesse, a gente já sabe qual era o crime, né? No entanto, a legislação brasileira considera essa conduta como... E aí, gente? A pessoa foi encontrada numa festa com pequena quantidade de substância entorpecente, mas ela não estava vendendo. Era para uso pessoal. E a questão fala o quê? Substância entorpecente. Ela não fala maconha, porque se ela falasse maconha, a gente já saberia que era o quê? Que isso aqui não era mais nem crime, né? A conduta não seria crime, se tivesse essa situação. Mas como ele não falou substância entorpecente, a gente vai ver as alternativas para ver o que é que fica mais certo. Vamos ver aqui. Então, configura um crime, não deixa de ser, né? Eu vou deixar de stand-by aqui. Um ato atípico, sem sanção prevista. Atípico não é, né? Porque está previsto na lei, no artigo 28, como no rol de crimes, de forma bem objetiva. Uma infração administrativa seria se fosse maconha, mas a questão não fala, então não posso generalizar. Contravenção penal também não é uma contravenção penal, porque não tem essa conduta descrita lá no decreto, né, que fala das contravenções penais. Então, a alternativa correta aqui, sem sombra de dúvida, né, analisando os outros, a gente marcaria a alternativa A. Tá? Então, tenham cuidado com esse tipo de questão, porque vai cair muitas coisas desse tipo nesse ano. Essa decisão do STF foi agora em 2024, tá? 2024. Nas nossas aulas, a gente vai ampliar essa conversa, vou trazer para vocês o julgado. Ele tem várias etapas, então a gente vai se aprofundar bastante. Por enquanto, é só saber que tem essa diferença e ficar bem atento a isso. Leis dos crimes hediondos. A Lei 8.072 de 90, né? É aquela lei que traz um procedimento mais complexo, uma penalização, não nem falo penalização, é um procedimento mesmo mais rígido para certos crimes. Aí a lei, ela vai fazer só isso. Ela vai dizer, né? Porque a Constituição Federal disse, a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, não sei o quê, os definidos como crimes hediondos. Aí ela disse, aí a gente pensa, tá, mas o que é crime hediondo? Aquela parte conceitual, como eu já havia dito a vocês. E o que é que eu vou conceituar como crime hediondo? É minha pergunta, é minha base de toda a legislação. E eu vou responder, porque a lei disse, a Constituição Federal nos disse aqui, ó, ela vai dizer o quê? Os definidos como crime hediondo. A lei considerará crime. Então, a lei que vai nos dizer quais são os crimes hediondos. Tem gente que fala assim, o crime hediondo é um crime bárbaro. Tá certo, mas tem crimes que você vai considerar bárbaro que não estarão no rol de crimes hediondos. Então, só vai ser crime hediondo o que tiver lá. Para vocês terem ideia, quando essa lei surgiu, ela só tinha um crime considerado hediondo. Sabe qual era? Não era homicídio. Que pra gente, né, seria o pior. Era sequestro.
Porque na época, em 1990, estavam acontecendo vários sequestros. Então, a sociedade, o clamor social pediu uma punição mais grave e fizeram a lei de crimes hediondos para falar apenas do sequestro. E outros crimes foram sendo anexados nesse rol. Tá? Então, para eu saber o que é um crime hediondo, eu vou ter que ler a lei e vou ter que saber quais são os crimes que estão lá previstos. Tá? É aquele processo bem de leitura, decorar, internalizar. Não tem segredo, não. Eu não vou nem trazer esse rol agora, porque a gente está nessa aula de maratona. Então, vocês dêem uma lidinha, se quiserem, hoje. Mas, senão, a gente vai ver isso ao longo da nossa vida. Mas eu trouxe aqui uma questão que vai nos fazer refletir sobre isso. É assim que cai a questão na prova de vocês. Assinale abaixo o único crime que não é considerado hediondo. Deixa eu botar a tela aqui para vocês verem direito. Qual é o único crime que não é hediondo? Aí a gente vai ler. Professor, mas você não trouxe. Tá, mas vocês têm conhecimento de vida aí já, né? Já devem estar estudando. Então, vamos ver. Favorecimento de exploração sexual de mulheres, seria um. Não sei. Aí eu vou ler o resto. Roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Rapaz, tá parecendo grave, né? Isso aqui. Estupro de vulnerável. Extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima. Ocorrência de lesão corporal ou morte. E agora? Bem, aqui não tem, eu não aconselho fazer pela lógica, porque não existe muita lógica. Porque todos são crimes graves, né? Mas, lembrem, estupro, todo tipo de estupro é crime hediondo, tá? Se forem ver o rol, vocês vão ver que todos são. Então, aqui diz o quê? Que não é, né? Então, eu tenho que achar o que não é. Esse aqui não seria a resposta, mas todo estupro é considerado crime hediondo. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrendo lesão corporal ou morte. Também é um crime hediondo. Roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Também. Latrocínio ou lesão corporal grave. Então, qual não seria? Favorecimento de exploração sexual de mulheres. A questão, ela ludibriou a gente botando mulheres. Aqui são, acho que são crianças que tem na lei. Favorecimento de exploração sexual de crianças. Então, atenção, o pequeno nome mudou tudo, né? Ah, eu achei que que o roubo era menos grave. Então, pronto, você errou a questão. Certo, gente? Então, atenção máxima, olhinhos em questões como essa. Hoje a gente vê, quando eu ministro essa aula de crimes hediondos, todo mundo fala, é óbvio, não sei o quê. Mas quando a gente vê vários crimes, várias leis, a gente vai esquecendo, né? É normal. Tá? Então, leiam a lei. Aí, outro ponto importante da lei de crimes hediondos é justamente essa consequência. A gente está falando aqui que a lei de crimes hediondos, ela foi feita para tornar o procedimento, né, para tornar mais rígido aquele processamento daquele crime considerado mais grave. E a lei vai nos dizer o quê? São crimes inafiançáveis. Então, o delegado, por exemplo, não pode arbitrar fiança, o juiz não pode arbitrar fiança para que a pessoa saia em liberdade. Insuscetíveis de graça ou anistia. Então, o Congresso Nacional não pode fazer uma benesse perdoando aquele crime. O presidente da República, né, no caso de graça, não pode fazer uma benesse perdoando aquele crime. A lei não permite, tá? Ele não permite o quê? O tráfico, a tortura, o tráfico de ilícitos entorpecentes, drogas afins e o terrorismo. E os definidos como crimes hediondos. Então, são esses as consequências negativas, por assim dizer, um rigor maior para quem comete um crime estando previsto na lei de crimes hediondos. Ok? Aí a gente já vê aqui, são insuscetíveis de... Sim, aí é uma pergunta, né? Isso aqui é a questão. Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, liberdade provisória, habeas corpus, reconsideração. O que diabo é reconsideração, né? Um procedimento administrativo que está fazendo o quê aqui na lei de crimes hediondos? Só para nos confundir. Então, e aí? Não seria cabível nos crimes hediondos o quê? Habeas corpus. Gente, habeas corpus é um remédio constitucional cabível em qualquer risco, aqui, no momento que a gente tem qualquer risco à liberdade, né? Perdão, eu de novo usando um slide só dividindo aqui. Liberdade provisória, não é bem assim. A gente viu que não é afiançável. Eu não vou pagar para ficar em liberdade, mas o juiz pode conceder uma liberdade provisória sem fiança, sem fiança. Não tem problema nenhum, isso aqui é possível. Então, insuscetível é como a gente falou, o Congresso Nacional pode perdoar o meu crime? Não, não pode. Se for hediondo, não pode ter anistia. Tá? Então, a resposta correta é a letra A, porque está dizendo o que não pode. O que mais? Vamos ver aqui. Lei de tortura, certinho? Eu acho que essa é a última lei que eu trouxe para vocês de comentário. Tá? Eu adoraria saber o que vocês estão comentando. Deixa eu ver aqui se...
Vocês só estão falando do áudio, né? Me abandonaram mesmo. Ninguém está interagindo sobre a matéria, mas enfim. Foi. Estou falando de direitos humanos ainda, mas vamos. Então, aqui está a última lei que a gente vai ver hoje, nessa maratona, que é a lei de tortura. Lei também muito interessante para cair nas provas, para carreira policial. Deixa eu botar aqui a telinha. Certo? E a lei de tortura fala o quê? A Constituição Federal vai dizer que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, tá? E a lei vai considerar inafiançável e suscetível de graça a anistia a prática de tortura que a gente acabou de ver, né? Inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. A mesma coisa que a gente falou sobre crimes hediondos, a gente também olha aqui na lei de tortura, certo? E então vamos lá. Aí qual é o conceito de tortura? A lei de tortura, ela nos trouxe esse conceito bem bacana, bem autoexplicativo, uma lei bem simples de entender. E ela vai dizer o quê? Constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, certo? Aí ele vai explicar isso, com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceiro. É o que a doutrina vai chamar de tortura à prova. Então, eu vou usar a violência ou da grave ameaça apenas para conseguir obter o quê? A sua confissão. Aí eu também posso usar para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, é a tortura crime, que é basicamente aquele exemplo do gerente do banco, né? Eu sou um assaltante, aí ligo para o gerente e digo, sequestrei sua família, eu quero que você vá lá no banco, arrombe o caixa e me dê todo o dinheiro. A pessoa vai fazer porque ela está sob pressão, né? A família dela está em risco. E isso é uma tortura, né? Provocar ação ou omissão de natureza criminosa porque ele está com medo da família ser morta. Então, é uma tortura crime. Aí a letra C, em razão de discriminação racial ou religiosa, que é a tortura preconceito. E submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal. Isso aqui é o que a doutrina chama de tortura-castigo, né? Castigar os filhos, por exemplo, com uma punição muito mais grave do que seria humanamente aceitável. Aí aqui tem uma pergunta, vamos ver como é que caiu a parte de conceito na prova. Aí vai falar, é definida pela Lei 9.455, como essa aqui é a lei de tortura, né? Como crime de tortura, a conduta de... Vamos ver aqui, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa depois disso. Essa aqui é a última questão, tá? Então, fiquem atentos, participem e aproveitem para tirar dúvidas assim que eu terminar. Porque depois eu não vou ver mais. Não vou ver mais aqui ao vivo, né? Então vamos lá. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à criança abandonada, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Então, deixar de prestar assistência seria o crime de tortura. Está me parecendo um outro crime, né? O crime lá do artigo, acho que é o 335 do Código Penal. Não sei, a gente deixa de stand-by. B. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima. Bem, tá me lembrando muito aquela tortura prova, né? Para conseguir alguma informação. Mas a gente deixa de stand-by. Eu ficaria com olhos nessa aqui. Sequestrar a pessoa com o fim de obter qualquer vantagem para si ou para outrem, como condição ou preço de resgate. Aqui a gente está vendo uma extorsão mediante sequestro. É outro crime. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida em possibilidade de resistência. Aqui a gente está falando de roubo, né? Ele traz tanto a versão do roubo próprio, como a versão do roubo impróprio. Então, certamente, a gente tem aqui a omissão de socorro, não seria essa. A gente tem aqui o sequestrar a pessoa com fim de obter, o sequestro e o roubo. Então, não seria a alternativa B, C e D. Seria com certeza, então... mentira. A letra A não seria, a letra C e a letra D. Então, seria a letra B de bola. Constranger alguém com emprego de violência, é a tortura prova. Não é isso? Então, pronto, gente. Com isso, nós concluímos nosso primeiro dia de maratona.
Eu espero que todos vocês tenham gostado, tenham aprovado, participem. Perdoem, né, nossos equívocos aqui com a mesa, né? Teve algumas falhas, mas a gente tentou fazer o melhor para vocês. E estamos juntos aqui para, né, essa semana que dê tudo certo, para sanar dúvidas e estar juntos com vocês na preparação desse concurso, tá bom? Muito obrigada pela paciência, pela participação e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Um beijo para todo mundo. Valeu!